Olá a todos. Hoje eu vou tratar de um assunto que é um pouco mais teórico, um pouco mais contemplativo, um pouco menos prático, mas por outro lado que interessa muito aos amantes dos instrumentos de arco. É um assunto que remete sempre a uma parte um pouco mais intelectual, mas ao mesmo tempo histórica e contemplativa, de identificação dos instrumentos, de avaliação. Mas o que eu gostaria de tratar aqui, sobretudo, é do ponto de vista estilístico mesmo. Então é comum a gente escutar alguma pessoa falando sobre as volutas, né? Sobre o nosso tão conhecido caracol, que é o fim de um instrumento, ou o começo, enfim, tratar como se fosse a assinatura do luthier. E é verdade, porque cada luthier tem uma maneira de trabalhar a voluta, e a voluta são tantos detalhes, né? Desde do chamado esmuço, né? Esse chanfro, a esgucha, que é essa parte cavada, a maneira como se gira, as proporções, a maneira como o espiral vai se completando, a profundidade, enfim, depois na parte de verniz, o acabamento, a delicadeza, como a pessoa cava, se ele deixou marcas de ferramenta ou não. Quer dizer, tudo isso daí é uma série de variáveis que muitas vezes nos levam a considerar uma chave de identificação de autores baseada nesses detalhes. Até aí tudo bem, minha intenção não é dar a chave de identificação de autores baseada nos detalhes das volutas, mas eu gostaria de tratar da voluta como um recurso estilístico, como uma parte ornamental do instrumento, mas fundamental aos instrumentos de arcos, que são conhecidos exatamente pela sua voluta. Mais do que chamá-las de uma mera assinatura do luthier, eu gostaria de avançar um pouco, ou melhor, voltar atrás, para poder dar um pouco mais de grandeza, para analisar o que é uma voluta. Então a voluta, ela é um distintivo dos instrumentos de arco. O que significa um distintivo? Um distintivo é algo que distingue, que separa. Então, quando a gente vê um instrumento de arco, a gente logo procura a voluta. Ou o contrário, quando a gente vê uma voluta, a gente logo completa na imaginação o instrumento de arco. Esse aqui, por exemplo, é uma voluta quebrada, mas logo eu sei que aqui para cá tinha um instrumento de arco. Isso aqui não é uma outra coisa, senão uma parte integrante de um instrumento de arco, no caso um contrabaixo. Então, tenho aqui dois violinos. Mas se a gente for pensar do ponto de vista funcional, do ponto de vista de utilidade prática da voluta, ela é inútil. Ela não tem uma função acústica, não tem uma função estrutural, não tem uma função na engenharia, no desenho técnico da peça. Mas se você tirar uma voluta, toda a peça perde talvez uma das coisas principais do ponto de vista do design do instrumento. Por quê? Porque a voluta é um distintivo. Em italiano até se chama de testa, né? Toda essa parte aqui é a testa do instrumento. E aqui eu já faço uma distinção só para a gente tornar a aula também instrutiva do ponto de vista mais básico. Normalmente a gente fala, quebrou a minha voluta. O luthier já sabe que está se referindo ao caracol, mas muitas vezes o músico erroneamente chama toda essa parte aqui de voluta, e na verdade isso daqui, toda essa parte aqui é uma caixa de cravelhas, ou cravelhal. Por que ela é a caixa de cravelhas? Porque ela é uma caixa, ela tem um formato de caixa, ela contém tanto as cravelhas como as cordas. Então quando a gente se refere a uma voluta, a gente chama exclusivamente o caracol. Então seria daqui para frente, isso aqui é uma voluta. Isso aqui é o que eu estou chamando aqui de distintivo dos instrumentos de cordas. Ele distingue dos outros instrumentos. Dificilmente vão ter violões, dificilmente vão ter outros instrumentos que tenham como parte mais elevada caracol. A voluta, ela é um elemento estilístico, um elemento ornamental próprio do estilo barroco. É claro que a voluta é um elemento estilístico, é uma ornamentação que vem muito antes, né? Já os gregos utilizavam nas colunas jônicas a voluta. Então o capitel jônico, todo mundo já viu uma coluna jônica, o capitel ela tem duas volutas. Isso torna a coluna muito mais agradável aos olhos, porque a coluna é um elemento de força, é um elemento estrutural. Então a voluta ela quebra um pouco a força da coluna e ela dá um elemento de delicadeza. Então ela confere uma proximidade ainda maior do ser humano, que ele não é meramente um animal, mas ele tem um elemento superior racional que está no alto, que é por isso que é chamado capitel, é a cabeça da coluna. E a coluna, na verdade, ela tem proporções humanas, exatamente porque ela tem uma relação direta com a proporção do homem.
Por isso que a coluna grega ela é extremamente agradável aos olhos, e a coluna jônica ela é tão agradável ainda mais por causa das delicadezas da ornamentação colocada no capitel. Mas não é à toa que se usam volutas. A voluta ela é um elemento ornamental porque ela tem propriedades interessantes, ela tem particularidades que tornam aquilo muito agradável, não só aos olhos, mas aos olhos da razão, aos olhos do intelecto. Então, eu fiz uma alusão às colunas gregas, né? A palavra estilo quer dizer coluna, então quando a gente fala um estilo tal, um estilo um outro tal, a gente está se referindo a uma coisa que identifica aquele estilo, e no caso dos estilos gregos eram as colunas que identificavam as fases ou os diferentes estilos. Isso acabou virando então uma maneira de classificar um grupo de regras de arte, um determinado conjunto de regras de um período artístico, a gente chama de estilo. E a voluta, dessa maneira tão destacada, ela é muito própria de um determinado estilo, que é o estilo barroco. Por quê? Porque o estilo barroco ele tem sobremaneira as curvas e contracurvas, então praticamente nada numa peça barroca é reta. Obviamente a gente tem que ter umas coisas retas no instrumento, senão cordas, o braço, essas partes que são estruturais ou são de linhas obrigatoriamente retas, que não tem como serem curvas, elas se mantiveram. Mas se o estilo barroco fosse seguido ao pé da letra, e se fosse possível, nem mesmo as cordas seriam retas, elas seriam curvas, o espelho seria curvo e aonde fosse possível haveria curvas. Então assim, o que há de mais sublime num instrumento de cordas, que a gente conhece, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, e sublime que eu digo que vai além do som, mas que transforma aquele instrumento que é uma utilidade para se causar som num elemento superior, é o fato de ele ter um design dentro de um estilo, dentro de um conjunto de regras próprias de uma forma de arte que é o estilo barroco. Então as linhas, o desenho, todo é pensado de maneira não só harmonicamente e proporcional, e no futuro a gente vai tratar de proporções, mas ele mantém os olhos em constante movimento, a gente está sempre passeando pelo instrumento, porque tudo nele é agradável e tudo nos remete, uma parte remete à outra, tudo nos remete a um passeio dos olhos sobre os instrumentos, e a voluta, ela vem como que completar esse passeio dos olhos, ela vem girando, 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 e ela acaba num ponto que, para ao mesmo tempo que é uma conclusão de uma coisa que está girando, que está virando, é uma conclusão pontual, ao mesmo tempo ela remete ao infinito, porque um espiral remete ao infinito. É como se ela completasse então um desenho, um espiral num ponto, mas que na verdade não depende mais dos nossos olhos, mas a indeterminação do fim já remeteria à nossa imaginação. Então a gente quer que aquilo continue de algum modo, e isso continua não nos olhos, mas continua na imaginação, com os olhos da imaginação, vamos falar assim. Então a voluta é uma coisa que remete ao indeterminado, remete ao indefinido. E ela tem uma solução muito bonita no instrumento, porque exatamente ela conclui alguma coisa que começa funcional, meramente funcional, que é uma caixa de som com cordas, e aquilo vai subindo e a gente vai passeando os olhos até que uma hora ela se conclui num elemento meramente ornamental, mas isso é a essência do barroco, né? É onde se mistura racionalidade e ornamentação, onde as linhas geométricas estão todas discretas e por baixo das linhas ornamentais a gente vê toda a ornamentação que vela a geometria, e ela transcende a geometria de maneira que também a alma humana, quando contempla uma peça barroca, seja musical, um quadro, até mesmo um instrumento musical com design barroco, as linhas transcendem as formas geométricas, mas as formas geométricas estão todas lá. Então ele vela, mas ele revela. Ele vela as formas geométricas, ao mesmo tempo que revela as formas geométricas para a inteligência. A gente não vê, mas a gente deduz. O nome voluta tem uma relação com alguma coisa que gira, que roda, né? Volvere significa volver-se, virar-se, inclinar-se, voltar-se para alguém, voltar-se para alguma coisa. Por isso que o volume que a gente usa para o livro tem a mesma origem, porque antigamente os papiros eram enrolados, eram girados e formavam, se olhar de lado, formavam um espiral. E o espiral é uma coisa que atrai o homem, o espiral é uma coisa que sempre atraiu a inteligência e os olhos dos homens. Então, dito tudo isso, quando a gente for olhar um instrumento, a gente for olhar uma voluta, puxa que voluta bonita, puxa que voluta mal feita, que voluta sei lá o que, alemã, italiana, a gente já começa pensando, esse é um recurso estilístico que nos leva a considerar um monte de coisas.
ela pode considerar, primeiro, a gente está distinguindo de outros instrumentos. Depois, a gente está distinguindo o período, né? Porque não só ele é um instrumento, mas ele é um instrumento que foi de concepção barroca. E depois você consegue distinguir do ponto de vista de cultura, porque as culturas diferentes, os italianos, os alemães, os japoneses, os chineses, eles fazem volutas diferentes. E depois você parte para uma habilidade manual que vai permitir conhecer qual é a qualidade da mão que trabalhou naquele instrumento, se os cortes são limpos, se são precisos, se ele soube calcular bem, e não só calcular bem, mas se ele soube obedecer com as mãos aquilo que a inteligência mandou. Isso é sinal de habilidade. A habilidade é uma coisa dupla, ela é uma coisa que vem de uma concepção intelectual e transfere para as mãos aquele comando, e quando é bem obedecido e o resultado está de acordo com aquilo que eu concebi, aquilo é uma demonstração de habilidade. Mas quando a gente olha uma voluta bem feita, o que nós somos levados a supor? Que a pessoa que construiu aquela voluta, construiu com a mesma atenção, com a mesma habilidade, todo o resto do instrumento. Aquelas partes invisíveis, que são, por exemplo, as partes internas do instrumento, a parte que está oculta aos olhos, a parte interior do instrumento, as medidas do instrumento internas, ou mesmo aquelas medidas externas que a gente não tem uma régua, um paquímetro para ficar medindo, a gente supõe que foram feitas com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, com o que se construiu, com o que se cavou, com o que se desenhou uma voluta. E uma voluta bem desenhada, ela também significa que o instrumento foi bem desenhado, que o instrumento foi bem projetado. Então não só a parte manual, mas também a parte intelectual está relacionada com o desenho da voluta, com a qualidade do projeto que é revelado pela voluta. Então tá aí uma pequena contemplação que eu estava pensando nesses dias o que falar sobre voluta e ir além um pouco mais do que normalmente se fala. Essa aqui é a voluta Guarneri, essa aqui é a voluta Stradivarius, essa aqui é voluta de fábrica, essa aqui é uma voluta não sei o que. Não, então vamos um pouco antes, né, para começar grande já. Vamos começar grande quando a gente contemplar um instrumento. E essa é a minha intenção com tudo isso, é formar os espectadores e os contempladores de um modo geral, não apenas sensivelmente, mas também intelectualmente. Espero que vocês estejam aproveitando e tenham aproveitado mais essa explicação. Então, inscrevam-se no canal, estejam atentos aos próximos vídeos, às próximas explicações, mandem sugestões. Um abraço a todos.